Então vamos retomar o nosso papo, agora o segundo vídeo aí sobre o assunto de cimentos e cimentações. Vamos retomar o nosso papo. Vou começar aqui com a projeção. Então, só para recordar o último slide que nós conversamos, é esse slide que eu falei que vocês deveriam imprimir e olhar todo dia, porque aqui também é uma espécie de um resumão de tudo. Então, para o lado esquerdo aí nós temos favorecendo a estética, para o lado direito favorecendo a resistência. Então, o que favorece a estética são aquelas cerâmicas que têm teor vítreo, que elas conferem transparência e translucidez, ao contrário daquelas cerâmicas com maior teor cristalino, né? Maior densidade, né? Menos componente vítreo, menos componente de matriz. Nós temos as cerâmicas e as porcelanas que vão servir de infraestrutura por esse motivo. E as outras, pelo outro motivo, vão servir de cerâmicas de cobertura. Nesse momento, vale a pena a gente interromper um pouco o compartilhamento para a gente conversar aqui no quadro branco. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Aqui nós temos, a gente precisa entender essa interface. Na hora que a gente fala de cimentos, eu vou conversar com vocês a seguinte questão. Então aqui estamos nesse quadro branco, né, que representa a lousa lá se a gente estivesse na sala de aula, né? Eu vou tentar fazer alguns desenhos esquemáticos aqui para a gente buscar entender algumas coisas. Então, em primeiro lugar, vamos falar sobre a resina composta. Recordar o que vocês aprenderam em materiais dentários. A resina composta, ela é, como o próprio nome diz, ela tem um componente, ela tem componentes orgânicos e inorgânicos, por isso que ela se chama composta. Então ela é composta de carga e matriz. E depois a gente vai ver as diferenças do que seria uma resina composta de uma cerâmica, que é o que a gente já está falando também de cristais e matriz. No caso da resina, a carga ela é inorgânica. São cristais, como por exemplo o quartzo. Vamos usar esse exemplo. Certo? E a matriz é uma matriz orgânica. Principalmente, devem ter aprendido em materiais dentários, bis-GMA. Existem outros, TAG, GMA, UD, GMA, etc. Mas vamos supor que a gente está falando sobre isso. Então, imaginem assim agora que a gente tem. Vou fazer um desenho aqui. Que a gente tem. Que a gente tem um volume, tipo um quadradinho assim, de resina composta. Então, ela é composta, ela tem vários cristais que compõem essa fase de carga da resina. Todos eles são inorgânicos, como a gente viu. São cristais, então são inorgânicos, certo? Muitos cristais de resina, que compõem a carga da resina, desculpe. É o que vai dar a resistência, né? Assim como depois a gente vai fazer um paralelo com as cerâmicas também. Então tem muitas cargas, todas elas inorgânicas. E aí,
em termos industriais, quando foi criada a resina composta lá por Bowen, proposta por Bowen, o que foi pensado até industrialmente? Se você for na fábrica de resinas compostas, você tem que entender esse princípio. Essa carga aqui, vou até tentar fazer de uma outra cor. Essa carga aqui é uma carga não, é uma matriz, falei errado. Essa matriz aqui é uma matriz orgânica, basicamente de bis-GMA. E essa carga inorgânica, que são cristais, certo? Para a gente conseguir industrialmente fazer essa mistura nas resinas compostas, que é o que a gente está falando agora, resinas compostas, nome e sobrenome. É necessário, industrialmente falando, uma substância, um composto químico que envolve cada uma dessas cargas e que faça a ponte. Vamos voltar lá para o marrom, é orgânico. Marrom é orgânico. O preto é inorgânico. Eu preciso de um elemento, que seria o vermelhinho, que faz essa união do orgânico com o inorgânico. E esse elemento aqui vai se chamar silano. Então, industrialmente falando, a gente precisa do silano, que é uma substância química, vamos dizer assim, é um S, né? Que vai ter um braço inorgânico e vai ter um outro bracinho orgânico. E aí, se eu tenho esse agente de união bifuncional, chama bifuncional porque tem esse braço inorgânico e o braço orgânico. Bifuncional, que vai grudar na parte O de orgânico e também vai grudar na parte I de inorgânico, eu consigo fabricar a resina composta. O que eu faço? Eu dou um banho de silano, que é esse agente bifuncional, em todas as cargas que são inorgânicas, e aí o silano vai grudar na carga, porque ele tem o bracinho inorgânico, e aí na hora que eu coloco a matriz, que é orgânica, que é marrom, ela vai grudar no silano, porque ele tem um bracinho orgânico. Então, agora eu vou apagar esse quadro aqui. Então, sabendo-se isso, vamos guardar essa informação. Nós temos o silano, que é o S, que tem um braço inorgânico, que é o I, e tem um braço marrom, que é orgânico. Então, a função do silano na fabricação de resinas compostas é unir a parte inorgânica, que é a carga, a parte orgânica, que é a matriz. Então, esse vermelhinho, o nome dele, vou escrever aqui no cantinho, é silano. É um agente bifuncional. Bifuncional. Por assim, bifuncional, abreviado, tá? Então agora vamos fazer outro desenho. Ah, só uma informação interessante. As cerâmicas, como a gente estava mostrando, se a gente for fazer aqui as cerâmicas densas,
E aqui, aquelas vítreas, é um desenho parecido com o da resina composta. Ixi. É um desenho parecido com o da resina composta. Tem duas diferenças. Uma é entre elas, que a gente vai ter um espaçamento maior da carga e um volume maior de matriz, certo? Então nós temos a carga, que são os cristais, que são inorgânicos. E nós temos a matriz, que também, no caso das cerâmicas, também é inorgânica. É diferente da resina. Então nós temos carga e matriz, tudo inorgânico. A gente simplesmente vai ter uma matriz vítrea, que é como se fosse uma fase inorgânica menos cristalina. Ela é é, mais líquida, vamos dizer assim. Ela envolve todos os cristais. E as densas, elas têm os cristais tão, como o próprio nome diz, próximos uns dos outros, que ele fica denso. E nós temos uma. Eu não vou desenhar tudo, porque senão ia ficar até amanhã aqui. Nós temos uma porcentagem de carga de matriz também inorgânica entre esses cristais, com um volume menor. Então, tudo aqui é inorgânico também, tanto a carga quanto a matriz. Então, imaginem que tudo aqui está desenhado desse jeito. Como se a gente fosse dar um Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V aqui, pá, 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 muito mais denso. Mas a curiosidade é essa, tudo é inorgânico. Então, quando a gente fala de cerâmicas, a gente só vai ter o I de inorgânico, tá? Então, vou apagar tudo isso aqui, porque agora eu vou fazer um outro desenho. Agora a gente vai pensar o seguinte, que de um lado a gente vai ter o dente, deixa eu desenhar o dente como se fosse amarelo, vai. Aqui nós temos dente. E aí entendam, ou esmalte ou dentina, tá? Dente. E do outro lado a gente vai ter a peça cerâmica. A gente está falando de cerâmicas, então vamos falar de cerâmica ou porcelana. Cerâmica. Tá feio pra caramba, né? Garranchoso. Mas é que eu tô desenhando com o mouse aqui. Tudo bem? Então no dente a gente vai executar procedimentos adesivos. Então vocês aprenderam isso em dentina, vocês aprenderam isso em dentística, né? Vocês passam primeiro um ácido, que ele é azulzinho, pigmento dele, né? Que é o ácido fosfórico. Fosfórico. Porque a gente vai querer fazer a camada híbrida. Então a gente vai. Ah, outro detalhe interessante. O ácido, aí é química. Os ácidos, eles vão atuar nas fases inorgânicas do dente, ou seja, a fase mineral, que é inorgânica. A gente aprendeu que o esmalte tem bastante fase mineral, bastante fase inorgânica, e tem componentes. E temos componentes orgânicos na estrutura dentária. Então, por exemplo, no caso da dentina, nós temos colágeno, que é orgânico, e apatita, que é inorgânico, tá? É mineral. Os ácidos vão remover, vão desmineralizar. Um ácido faz uma desmineralização, ou seja, do mineral, ele tira o mineral, que é inorgânico, e deixa aquela trama de fibras colágenas, que é orgânica, e depois a gente substitui aquilo. Isso é o que vocês aprenderam em dentística. A gente substitui
toda a parte que foi removida pelo ácido com uma resina, que é a resina composta, no caso o sistema adesivo, uma resina, que vai perfundir nessa trama orgânica, trama colágena, e aí a gente vai fazer alguns procedimentos de polimerização, vai endurecer esse material, e essa resina vai grudar, esse adesivo vai grudar na resina, que tem também os mesmos componentes, né, ou alguns componentes importantes, que estão no sistema adesivo. Por exemplo, o bis-GMA. Né? Usando esse exemplo aí, poderia ser o DGMA, tag GMA, outros. Então, voltando para o nosso raciocínio, a gente faz a hibridização desse elemento dentário, usa o ácido fosfórico e o sistema adesivo. E aqui o adesivo. Adesivo, entendam que o sistema adesivo está composto de primer e bond, mas tudo bem. Sistema adesivo, que é uma resina. Então, sistema adesivo. Se é uma resina, tem o tal do bis-GMA, ou outro similar. A fase orgânica de uma resina. O importante é isso. Tem o bis-GMA. Na cerâmica, a gente vai fazer o quê? Então, lembrando daquele nosso desenho, nós temos vários cristais que formam a fase cristalina dessa cerâmica, e esses cristais estão envolvidos pela fase vítrea, que é a matriz. Então está envolvido por uma matriz vítrea. Só que nesse caso aqui da cerâmica, tudo é inorgânico. Lembram disso, tudo é I. E aí, a gente precisa de um ácido mais forte aqui. É um ácido que vai atuar nessa superfície, que não é o ácido fosfórico. É um ácido, se chama ácido fluorídrico. E aí, esse ácido ele vai desmineralizar, vai tirar também essa fase inorgânica dessa cerâmica. Depois da atuação desse ácido, o que a gente vai ter aqui é que isso eu acho que é impossível desenhar, mas vou tentar desenhar menorzinho aqui embaixo. O que nós vamos ter é a exposição de alguns cristais, e eles são irregulares, né? São pedras, como se fossem pedras assim. Vamos ter a exposição de alguns cristais e uma diminuição, ou seja, parte foi levada pelo ácido da fase vítrea, da fase de matriz. Então, essa matriz ela diminui e vai expor alguns cristais, que são, como a gente viu, inorgânicos. Tá? Então vai criar uma espécie de uma micro-retenção, uma superfície irregular com exposição de cristais, e aquela matriz, parte daquela matriz foi removida pelo ácido fluorídrico, certo? E aqui no meio, no final de tudo, a gente quer colocar um cimento resinoso. Cimento. E o cimento resinoso, ou seja, a gente vai fazer uma cimentação pelo sistema da adesividade. O cimento resinoso é uma resina composta. Se ela é uma resina composta, ela tem bis-GMA. Ela tem a parte orgânica e inorgânica. Mas toda a parte exposta é a parte orgânica, porque a inorgânica é a carga que está envolta pelo agente bifuncional silano, que também ajudou a fazer aqui essa resina. Então, bis-GMA com bis-GMA combinam. Então, a resina vai se grudar no sistema adesivo, e o sistema adesivo está fazendo a camada híbrida no dente. Só que aqui, como a gente viu, aqui é orgânico. Aqui é orgânico e aqui é orgânico. Aqui orgânico com orgânico combina. No caso aqui, nós temos inorgânico, e a gente precisa combinar um inorgânico com um orgânico.
Nós temos a resina composta, sistema adesivo que são orgânicos, e ela precisa se unir com essa cerâmica que é inorgânico. O que, que a gente faz? A mesma ideia que fizeram na época da fabricação da resina. A gente vai colocar aqui um agente bifuncional que tenha dois braços, um braço para o inorgânico, um braço para o orgânico. Então, sobre essa cerâmica condicionada com ácido fluorídrico, ou seja, o ácido fluorídrico ele teve matriz onde ele conseguiu atuar, porque o ácido ele atua pouquíssimo em cristais, ele atua muito em matriz, ele remove a matriz e deixa os cristais. Ou seja, essa peça ela foi sensível à ação do ácido, foi sensível à ação do ácido. Nós vamos colocar aqui o agente bifuncional silano. Esse silano vai se unir no seu braço inorgânico à cerâmica e o braço orgânico vai se unir ao cimento resinoso. E essas microporosidades, essas irregularidades criadas, então é como se o silano fizesse uma leve camada, na verdade. Ele não tem estrutura para cobrir essas camadas. Ele vai fazer uma linhazinha assim, unindo a parte cerâmica com a parte resinosa. Seria isso aqui, ó. Seria o amarelinho. E a parte resinosa, entendam, sistemas adesivos e cimento resinoso. Então, nessa interface, nós temos isso. Nessa interface de cimentação, nós temos no meio o cimento, o que une o cimento e sistema adesivo à peça é o agente bifuncional silano, e aqui essa fase inorgânica. E desse lado nós temos o dente, que foi realizado aquilo que vocês aprenderam em dentística, camada híbrida, perfusão de sistema adesivo, e o adesivo gruda-se à resina, que é o cimento resinoso, é uma resina. Então, é importante que a gente saiba que isso acontece nos elementos que a gente está estudando. Então, com isso, a gente interrompe o compartilhamento um pouquinho. Eu gosto de fazer um paralelo, até fiz aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Eu fiz aqui uma busca no Google de dois doces. Um é um torrone e outro é o pé de moleque. Então vejam, o pé de moleque, tanto o pé de moleque quanto o torrone, parecem, olha essas duas imagens, eles parecem isso que a gente está falando. Eu gosto dessas associações mnemônicas, porque parece isso que a gente está falando, que é a cerâmica, né? A parte de cristais da cerâmica seriam os amendoins, e o que une tudo isso, né? No caso do pé de moleque, é o açúcar cristalizado, o açúcar endurecido, né? Fundido e depois endurecido. E aqui no caso essa massa branca, que eu não sei o nome. Seria a matriz que envolve os amendoins, tanto num caso quanto no outro. Então, no caso da resina, cada amendoinzinho desse estaria envolvido por um agente bifuncional silano. Se a gente considerasse que isso aqui é uma cerâmica, tudo é inorgânico, e aí a gente precisa usar o ácido fluorídrico, que vai tirar parte do açúcar, deixar alguns amendoinzinhos expostos, e com isso, depois a gente aplica o agente bifuncional, que é o silano, e vai conseguir aderir esse conjunto, né, essa cerâmica com agente bifuncional, ao sistema adesivo e ao sistema resinoso que temos no adesivo e no cimento resinoso. Então vamos voltar aqui para a nossa projeção.
compartilhar a tela novamente. Beleza. Então, como a gente estava falando, aí eu consigo voltar para essa parte da projeção, porque aqui é aquela parte que a gente classifica esse tipo de cerâmica em ácido resistente e esse tipo de cerâmica em ácido sensível. Esse tipo aqui, que tem bastante teor vítreo, bastante matriz, ah, o ácido fluorídrico ele tem lugar, ele tem matriz para ele remover, porque tem bastante matriz. Então, o ácido ele atua, ou seja, a cerâmica é sensível à ação do ácido. No caso dessas cerâmicas densas, quase a gente não tem matriz vítrea. É quase tudo só cristais. E eu falei que esse ácido ele atua pouco nos cristais. Então, como não tem matriz vítrea, ou tem muito pouco matriz vítrea, só tem cristais, ele vai oferecer resistência, ou seja, o ácido ele não vai atuar bem nessa região, porque ele não tem matriz para onde ele atuar. Então, essas peças mais densas, elas são chamadas de ácido resistentes. Então, não consigo fazer aquela interface adesiva que eu tentei esquematizar para vocês nesse tipo de, de cerâmicas. Então, essas cerâmicas ácido resistentes, elas têm que ser cimentadas em cima de preparos cavitários que confiram a retentividade pelo princípio geral de preparos cavitários. Então a gente precisa daquela expulsividade de 6 a 9 graus, a gente precisa de paredes mais geométricas, a gente precisa do atrito de superfície muito maior, porque aqui a gente não vai conseguir colar a peça, a gente não vai conseguir usar o princípio da adesividade. Aqui a gente vai ter que usar o princípio da retentividade, tá? E no caso da esquerda, que são aquelas mais estéticas, né? Que permitem a passagem da luz, etc., a gente consegue utilizar o ácido fluorídrico, consegue utilizar o silano e o cimento resinoso que tem bis-GMA, ou seja, cola. No caso desses da direita, que são as cerâmicas ácido resistentes, a gente vai, como a gente não consegue colar, a gente usa cimentos convencionais, ou a gente pode até usar cimentos resinosos, mas a gente não vai contar com a capacidade adesiva, nem com o sistema adesivo, a gente não vai usar, a gente não vai contar com essa propriedade de adesividade. A gente vai ter que contar com a retentividade oferecida pelo preparo cavitário. Então aqui embaixo a gente vê aquela linha do tempo, né? Aquela gradação desde as feldspáticas, indo para o lado direito até as ricamente cristalinas, as mais densas. Então esse quadro aqui, ele mostra bastante ele faz um resumo dessa parte de cerâmicas, e aí a gente entende por que as cerâmicas diferentes implicam na indicação do material que eu vou realizar a cimentação. Então aqui, dizendo da mesma forma o que acabou de ser dito, existem as cerâmicas ácidos sensíveis e existem as ácidos resistentes. O que vai mudar de uma para outra é a composição da microestrutura e elementos constituintes. As ácidos sensíveis têm um menor teor cristalino e maior teor vítreo. Exemplos: feldspáticas reforçadas por alumina, oleucita de silicato de lítio. Essas vão usar o princípio da adesividade, que é o ácido fluorídrico, naquele esquema que eu expliquei, mais o cimento resinoso, vai colar, vai usar aquele sistema do bis-GMA que vai grudar no sistema adesivo. As ácidos resistentes, elas têm um maior teor cristalino e pouquíssimo teor vítreo, pouquíssima matriz. Então, são ácidos resistentes porque o ácido fluorídrico não atua sobre esse tipo de cerâmica. Exemplos: alúmina e zircônia infiltradas por vidro, as densas, sintetizadas e compactadas. Como eu não consigo usar o princípio da adesividade, eu vou usar o princípio da retentividade. Então, eu preciso da configuração de preparos cavitários melhor para esse tipo de cerâmica. E aí eu vou utilizar cimentos convencionais
ou resinosos sem contar com a propriedade adesiva deles. Eles vão simplesmente aproximar superfícies compatíveis, aproximar para ter maior área de contato, como a gente falou no outro vídeo. Esse aqui é um outro exemplo assim dessas associações mnemônicas. É um muro que fica embaixo lá para quem desce a rampa da faculdade. Tem um prédio lá com esse muro que vocês podem ver que parte do cimento que seria a matriz que está unindo todos esses cristais que seriam essas pedras, parte do cimento ele está um pouquinho mais para dentro da superfície onde estão as pedras. Então, representando aquelas reentrâncias que são formadas pós condicionamento com ácido fluorídrico. Então, é removido parte da matriz e ocorre a exposição dos cristais, formando um imbricamento micromecânico nessa região. Então, eu olho esse muro, eu penso nessa aula que a gente conversa sobre isso. E aí a gente tem que lembrar essa história que a resina é composta, as características da resina composta, os problemas que elas têm, por exemplo, problema de não polimerização, ou seja, problema de não ter um grau de conversão adequado, problema de contração de polimerização, que pode causar sensibilidade pós-operatória, a degradação, que pode causar microinfiltração ao longo do tempo, a baixa resistência à abrasão, e assim vai. Então, então, esse vídeo é um vídeo curtinho, porque eu quero que vocês estudem especificamente essa parte falada até agora. Eu vou pausar esse vídeo, vou interromper esse vídeo, e aí a gente começa com o vídeo 3 daqui a pouquinho, tá bem? A partir dessa ideia discutida até agora. Obrigado, beijo, até o vídeo 3 que eu já vou gravar já. Só em termos didáticos, para a gente conseguir ter um raciocínio mais adequado. Até mais.